Bem, queridos, esta semana nós estamos falando sobre viver para Deus, não é verdade? O nosso maior desejo deve ser viver para Deus. Nós, como cristãos, eu já tenho falado isso também bastante com você aqui nas nossas lives, decidimos seguir a Jesus e nada mais coerente, sensato, sóbrio em que nossa decisão seja firmada, pautada, estabelecida na palavra de Deus. Porque também, falei disso ontem exaustivamente, se quiser pode pegar a live de ontem, o negócio de falar que é crente, que é cristão, que é evangélico, que é católico, que é seguidor de Jesus, que crê em Deus, gente, isso tudo pode ter o seu valor na questão social, na questão dos envolvimentos relacionais, congregacional, institucional, e eu não vou entrar no mérito mesmo, mas deixa eu falar assim, a diferença de ser verdadeiramente um cristão é que o cristão, ele vive para Deus. Viver para Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, diz assim no versículo 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele faz esta citação, inclusive dizendo que por causa das suas cadeias, por causa das suas prisões, você deve se lembrar que uma vez que ele foi preso e injustiçado, ele pediu para que fosse ouvido em Roma pelo direito que ele tinha como cidadão. Ele tinha a cidadania romana, então ele não poderia ser julgado por outro tribunal, ou mesmo que ele quisesse, ele teria, e como ele quis, a opção de ser julgado pelo tribunal de Roma. Ele vai para um palácio, que ele diz que é o pretório, então os pretorianos, os que habitavam naquele palácio. Ele evangelizou, enquanto preso, ele estava evangelizando. Mesmo preso, Paulo estava evangelizando. E ele então cita nesse momento o seguinte: se eu vou viver, para mim viver é Cristo. Mas se eu morrer, também é lucro. Eu sei que melhor é estar com o Senhor. Mas ele fala, se eu vou ficar aqui, vai ser melhor para vocês, para a humanidade, para as pessoas. Eu fico por amor a Deus, eu fico por amor à palavra, eu fico por amor ao Evangelho, eu fico por amor ao cristianismo, eu fico por amor às pessoas, para que eu alcance o maior número de almas. Eu quero salvar, e depois de ter salvo, não quero ser eu mesmo achado condenado. Então Paulo fala, olha, se tiver que viver, eu vivo para Cristo, para Deus. Se tiver que morrer, eu morro, e está tudo bem, está tudo certo, porque para mim o viver é Cristo. Então quando Paulo cita aquelas coisas, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, ele tem a consciência clara de que a vida dele não tem outra motivação, não deve ter outra motivação proposta, não deve ter outra intenção, senão viver para Deus, e assim também deve ser. A diferença é só essa, pessoal. Tem esse negócio de crer, de dizer que crê, ser batizado, eu sei lá, meu irmão, deixa eu falar com você, batismo nas águas não salva ninguém. Batismo nas águas é um testemunho público. Olha, eu decidi no meu interior, na minha vida, na minha mente, na minha existência, no meu ser, viver para Deus, então eu passo pelo batismo das águas dando testemunho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu faço isso, eu creio, vou lá, sou batizado, Jesus foi batizado, deu o testemunho dele. É um testemunho público, expressando a minha fé, expressando o meu senhorio, no sentido de que eu agora estou debaixo de um senhorio que é de Jesus. Mas batismo não salva ninguém. Você já deve ter visto várias pessoas sendo batizadas nas águas, professando Jesus, falando que ama Jesus, falando que é de Jesus, falando que Jesus é o Senhor da vida delas, e depois cai no pecado, cai na gandaia, cai em todo tipo de iniquidade, impiedade, perversidade. Essa gente não entendeu nada de Deus, não vive para Deus, vive para si. Pode ter uma boa motivação, pode ter uma boa intenção, mas é escrava do pecado. Com a minha mente eu quero servir a Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. É escravo, é preso. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, para mim viver é Cristo.
Se eu vivo para Cristo. Eu estou crucificado com Ele, já não sou mais eu quem vive. Quem é que vive? Vive Cristo. Nossa vida, nossa existência, nossa história, nossa motivação, seu casamento, sua casa, seus filhos, sua descendência, sua ascendência, para a glória de Cristo. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Então eu realmente não vejo sentido em ficar falando de Jesus, em ficar falando de Evangelho, sem você e eu primeiro vivemos uma vida de integridade, de transparência, de verdade, de lisura, na presença de Deus, no sentido de que sabedores somos, que Ele sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso coração. Gente, vamos, larga de ser hipócrita. Eu não sei você. Eu não aguento, talvez por causa da minha história de vida, né? Cada um tem a sua, e eu não aguento viver de superficialidade, viver de aparência. Eu fico lendo esses artigos de comunicação, né? Que a gente procura ser aperfeiçoado cada dia, melhorar a nossa comunicação. Comunicação é aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas entendem. Eu espero que você entenda tudo que eu falo, pelo menos eu busco explicar bem para você entender. Mas enfim, vamos parar com esse negócio de ficar falando que eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Se a nossa vida com Deus não é uma vida pura, não é uma vida santa, eu não quero isso para a minha vida. Que Deus tenha misericórdia, que Ele me leve antes. Eu já falei, você ora sempre para mim, Senhor, se o Horácio for envergonhar o Evangelho, se o Horácio for viver uma vida contrária à que ele anuncia, leva ele, Deus. Leva ele antes dele envergonhar a tua palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim. Essa é a minha oração. Senhor, se algum dia eu for envergonhar a tua palavra, me leva, Senhor. Não me deixa ser um tropeço, uma vergonha para o teu Evangelho. Então, quando Paulo diz, olha, para mim viver é Cristo, ele fala no versículo 27 sobre vida, né? Nós estamos falando essa semana sobre isso, viver para Deus. Este é o tema desta semana. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Viva, acima de tudo, acima da sua própria vida, da sua própria existência, do seu casamento, dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios, da sua profissão. Acima de tudo, tudo, viva de modo digno, honesto, verdadeiro, sincero, para que, indo ver-vos ou estando ausente, diz o apóstolo Paulo, no tocante a vós outros, irmãos de Filipos, irmãos que me atenderam, me acolheram, participaram comigo das minhas cadeias, tribulações, necessidades, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Gente, eu não sei se você já teve essa experiência horrível de você cometer um pecado, você fazer alguma coisa errada e ficar com medo de ser descoberto. Coisa horrível, não é? Você faz alguma coisa errada, pisa na bola, desculpa, e fica com medo de ser descoberto. Tem coisa pior? Agora você imagina, isso nós estamos falando na vida, na infância, não é? A gente fica com medo na fase adulta também, né? A Bíblia diz assim, olha, de que vocês, vivendo desta forma, vocês não serão intimidados pelos adversários. É uma coisa horrível viver em pecado, uma coisa horrível viver na mentira, na falsidade, no engano. Você vive tenso, intimidado, pressionado, nunca sabe se vai ser descoberto. Por isso, meu irmão e minha irmã, na medida do possível que Deus me permitir, guardadas, obviamente, as devidas relações, né, de foro íntimo, de coisas mais reservadas, sim,
É muito importante que aquilo que a gente fale no oculto possa ser publicado nos telhados. Que aquilo que você vive no dia a dia, na relação individual com as pessoas, um a um, você possa não ter nada do que se envergonhar, não é? Pois o que para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque em relação a Cristo, viu, meu irmão e minha irmã, você que se diz cristão e fica reclamando e murmurando dos sofrimentos desta vida, das lutas, das provações e das injustiças, da infelicidade, não é? A gente, nossa, Deus, fica reclamando, murmurando. Deixa eu dar uma notícia para você. Em relação a Cristo, foi concedida uma graça abundante de padecerdes por Ele, e não somente de crerdes nele. Eu vou ler o texto de novo de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Digo, repito, esse negócio de falar que eu creio em Jesus, mas não está disposto a sofrer os danos da fé do Evangelho, é no mínimo uma superficialidade de fé, que eu nem sei se posso chamar de fé, mas talvez de uma crença em relação à pessoa de Jesus, ao seu poder, a pessoa dele, né? Não é fé. Quando você diz eu tenho a fé firmada no Evangelho, você está dizendo eu vou receber uma graça tão poderosa, e esta graça vai me capacitar não somente a crer nele, a ser salvo por ele, porque pela graça sois salvos. Isso que não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Deus nos presenteia com a sua superabundante graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e esta graça nos oferece, nos dá a salvação. Portanto, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, porque graça é favor imerecido. Graça é Deus dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. Então, Deus nos dá a graça dele, e pela graça dele nos salva, e esta graça que nos salva nos concede nos momentos de fraquezas, de lutas, de tribulações, muitas vezes de fracassos, de derrotas, de humilhação, de desprezo, de rejeição, de vergonha, de sermos humilhados, marginalizados, de sermos totalmente expostos. Esta graça nos concede o poder, a capacidade de não somente crer nele, mas também de padecer por ele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis, que é meu. Então Paulo está dizendo assim, olha, para de ficar se vitimizando, palavra grande, mas bonita, de fazer-se de vítima. Ah, eu sou coitado de mim, um lutador, tem gente que é sofrida, né? Tudo na vida é sofrido. Oh, meu Deus do céu. Não sei se tem relação com aquele nome daquele passarinho sofreu, que é tão bonito sofrer, mas a gente que é sofrida. Para com isso, meu irmão. Você está sofrendo? Deixa eu dar uma notícia para você. Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Deixa eu dar uma outra notícia para você. Porque foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. O sofrimento que vem da fé, eu vou ler para você a Bíblia Sagrada, é muito importante que você entenda que é um sofrimento quando estamos sofrendo por crermos na palavra de Deus, por crermos em Jesus, por vivermos de maneira digna. Porque tem gente que, como eu já disse aqui, sofre pelos pecados que comete, pela iniquidade, sofre porque
está fazendo as coisas erradas, e aí ainda quer colocar que, coitado de mim, eu estou sofrendo, porque eu estou seguindo a Jesus, aí o pecado veio, bateu a minha porta, eu falei, pecado, estava te esperando para satisfazer os meus desejos e ímpetos. Vai nascer de novo, irmão. Você precisa ter uma nova vida, você precisa ganhar a vida nova, não é? A palavra de Deus, eu quero que você, por gentileza, abra comigo. Eu quero ler a Bíblia com você. Ler a Bíblia é melhor do que ficar falando, não é? Mateus, a partir do versículo 4, relata a experiência de Jesus quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então, lá neste momento que Jesus está sendo tentado pelo diabo, quando ele está ali vivendo todo aquele momento de pressão, de desgaste, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Olha que interessante. E ele foi tentado em todas as coisas para que nós lemos isso também semana passada em Hebreus, quando fôssemos tentados, pudéssemos ser ajudados em tempo oportuno mediante as nossas fraquezas. Olha que bênção isso. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Agora, ele fala assim, quando vocês forem tentados, vocês não vão ter, irmão, irmã, ao diabo a gente resiste, em nome de Jesus. Da tentação a gente foge, porque Deus nos dá o escape, uma vez que ele, na pessoa do seu Filho Jesus, o Deus Filho, sofreu todas as tentações, venceu todas as tentações, para colocar a nossa disposição a graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode ir ao trono da graça, na pessoa de Jesus, para que ele, Jesus, te dê o escape, o livramento de toda a tentação. Por isso, todas as vezes que você é tentado, todas as vezes que eu sou tentado, nós podemos chegarmos diante de Deus e podemos agora receber esta ajuda, esta graça que faz com que você e eu possamos vencer, ficar livres, fugir da tentação. Portanto, insisto com você, não enfrente, não queira enfrentar a tentação, porque você se acha forte, capaz, cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, com fogo, reteté, sapatinho de fogo, bota cano longo de fogo, chinelo de fogo, seja lá o que você tiver, pezinho de fogo. Você não tem que enfrentar tentação. Da tentação você tem que fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tentação, Deus nos dá o escape, nos dá o livramento. Todas as vezes que você tiver desejo, que é algo para o mal, isto é tentação. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. Mas o desejo só nos leva ao pecado se você e eu concebermos ele no nosso coração. Então não conceba, não receba, não engula, não olhe, não ouça, não cheire, não fale, não toque. Não é porque você está debaixo de regras, doutrinas e preceitos legalistas, humanos e institucionais. Você não deve tocar, porque os mesmos membros que foram oferecidos para a iniquidade, para a impiedade e para a maldade, agora são oferecidos para a santidade e justiça perante ele todos os dias da sua vida, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não deve ficar recebendo na sua mente, através dos seus olhos, ou de pensamentos, ou de sons, ou de qualquer outro sentido de percepção. Você não deve receber na sua mente coisas impuras, porque a sua mente é a mente de Cristo, renovada por Ele, renovada pela palavra dEle, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, isto que a Bíblia diz. Você não deve receber nada no seu espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que faça um mesmo Espírito com o nosso Espírito. É isto que você e eu devemos viver, meu irmão. E parar de nos colocar como vítimas. Pare de se colocar como coitado.
como injustiçada, como uma sofredora. Oh, meu marido, ele é mau. Vai orar, vai jejuar, e não precisa fazer aquela oração mais absurda. Já ouviu essa? As irmãs estão desesperadas que o marido, aquele encardido, não converteu ainda. Aí as irmãs oram: Senhor, salva ou leva minha irmã amada e preciosa. Se Deus salvar seu marido, ele vai ser uma bênção. Aí não precisa levar. É só ficar com ele, que você vai desfrutar de um marido regenerado, nascido de novo, um marido ungido, um marido abençoado. Senhor, salva e faz com que eu desfrute nesses próximos anos da nossa vida o melhor que tu tens para uma família, um relacionamento conjugal abençoado. Porque se levou, aí você ficou viúva, vai ter que arrumar outro. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você, eu já cansei de ouvir essas irmãs que vão se separando, fica viúva, passa luta, tribulação, provação, aí fala: eu vou separar. Irmã, nunca ouvi uma irmã que dissesse: quero casar de novo. E na maioria das vezes, depois arruma um novo casamento. Porque eu já disse para você, eu vou repetir: viúva é quem morre, minha filha. Já falei com a Aura: se eu morrer, pode fazer o que ela quiser com a vida dela, até porque eu não vou estar sabendo de nada. Meu irmão, minha irmã, viúva é quem morre. Mas para de se fazer de vítima, de coitada, de coitado. Você não é vítima de ninguém, a não ser da sua própria vida, a não ser de você mesmo, a não ser da sua mente, a não ser dos seus próprios conceitos, da maneira como você se enxerga. Porque se você se enxerga como vítima, deixa eu dar uma notícia para você: você precisa se enxergar como Cristo, como Deus te vê. Porque Ele não te vê como vítima, Ele te vê como alguém amado, especial, que foi escolhido nele, para a glória dele, alguém que foi selecionado, predestinado, destinado com antecedência para ser uma bênção, para ser cheio do Espírito Santo, para ter vida nova, para ter alegria, para ter paz, para enfrentar as dificuldades desta vida, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Vá lá nas lives lá de semana, sei lá qual semana para trás aí, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, para de olhar para si. É por isso que Paulo diz: eu estou crucificado. Quando você olhar para si, veja-se na cruz, crucificado com Cristo, não vivendo mais, morto com Ele. Você não é vítima. Para de se olhar, pare de se ver como vítima. Ao contrário, a Bíblia diz que foi concedida uma graça, não somente para crermos em Jesus, mas sofrermos, padecermos por Ele, porque a palavra de Deus diz que quando nós sofremos, quando nós somos disciplinados, isto nos leva a sermos participantes da santidade de Cristo. E o próprio Jesus, em Mateus, capítulo número 5, eu acho absurdo este texto. Eu acho um absurdo. Abra aí comigo. Absurdo em relação a nós, ao nosso comportamento, a diferença, né? Contrariedade que nós muitas vezes vivemos, né? É assim que começa as chamadas bem-aventuranças. Jesus assenta-se lá, começa a falar, e aí no versículo número 10 de Mateus 5, olha a palavra de Jesus, para você que se acha coitadinho. Eu sou vítima da sociedade. Você é vítima nada, você é uma bênção, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Como é que vai ser vítima? Vítima de quê? Eu sou vítima da injustiça dos homens. E daí? Pois foram injustos com Jesus, odiaram Jesus. Leia a Bíblia, vai lá em João 17, ele falou: Senhor, odiaram eles, odiaram a mim, vão odiar a eles. Perseguiram a mim, vão perseguir a eles. Maltrataram a mim, vão maltratá-los. Aí Jesus disse: não peço que tire-os do mundo, não, porque eles precisam completar a obra aqui que eu comecei, mas que os livres do mal, que os guarde do mal. Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Não é quando você mente e é intimidado pela acusação das pessoas, muitas vezes verdades usadas pelo diabo, não. Preste atenção na Bíblia. É quando você é perseguido por causa da justiça, a justiça do reino de Deus. É quando você é perseguido por causa de Jesus, por minha causa. Quando você é injuriado, quando você é perseguido, quando eles mentem, quando eles estão mentindo, falando mentira, inventando as coisas, disserem todo mal contra vós. Quando fizerem isso, eu disse para vocês que o texto é um texto chocante, um texto que nos chama a atenção, que choca em relação à nossa vida, quando nós não procedemos assim. Então vamos lá, vamos só pensar. Falaram mal de você de forma mentirosa, viu, gente? Indevida, não é verdade. Injúria é isso. Falaram mal de você e te perseguiram. Perseguiram não porque você devesse alguma coisa, mas de forma injusta. E mentindo, falaram mentira. Disseram todo mal contra vocês. Quando fizer isto, por causa de Jesus e do Evangelho. Versículo 12 de Mateus, capítulo 5, palavras de Jesus. Regozijai-vos e exultai. Você imagina, agora para um pouquinho, que loucura. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quando o apóstolo Paulo diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Quando a Bíblia diz assim, é algo que Paulo fala, né? Eu permaneço são por vocês, mas por vezes eu fico louco. Não é uma loucura da demência, não é uma loucura da enfermidade mental. É uma loucura na relação com o padrão deste mundo. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo cujo sistema é maligno, é perverso. Meu irmão, minha irmã, esta loucura, este caos que nós estamos vivendo, tudo isto, você e eu precisamos entender que se nós não estivermos seguros e firmes em Cristo e na sua palavra, nós vamos sucumbir em face das pressões, em face das ameaças que vêm sobre nós. Por isso que é importante você ter a firmeza. Eu nunca disse, e Deus vai me guardar de ser muito claro em todo o tempo, em relação a esta pandemia, a este vírus terrível. Tem que se cuidar, tem que se guardar, tem que usar máscara, tem que se preservar, tem que higienizar as mãos, tem que usar álcool, tem que manter o distanciamento quando for em algum tipo de reunião e aglomeração. Ok, ponto, nunca disse isso, mas por favor, não fique louco, angustiado, ansioso, deprimido, oprimido por causa deste caos, senão isso vai fazer mais mal e pode matar você ou desencadear enfermidades dentro da sua alma que vão afetar o seu corpo. Então tenha equilíbrio, tenha bom senso, mas não se deixe ficar pressionado pelo sistema e pelo caos deste mundo. Meu irmão, minha irmã, nós, você e eu, devemos viver uma vida digna do Evangelho, ver uma vida acima daquilo que está nos pressionando no dia a dia. E então, no dia a dia, quando nós somos perseguidos, injuriados, maltratados, quando eles nos
mentem, quando mentindo falaram todo mal contra nós, quando nós estivermos vivendo as situações por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da fé no Evangelho, é isso que Paulo fala, viver para Deus. Diante destas circunstâncias, o mandamento de Jesus é o seguinte: você se regozije e você exulte, regozijai-vos e exultai. Imagina que loucura, então insisto, é você viver com este padrão. Vem o primeiro momento, a primeira notícia, o primeiro impacto. Ok, minha alma sofre, meu espírito absorve, meu corpo muitas vezes sofre por causa desta situação toda que eu estou vivendo emocionalmente. É normal. Mas ao absorver isso, ao ir ao trono da graça, mediante minhas fraquezas, limitações e debilidades, quando eu chego ali diante do trono da graça, eu sou ajudado em tempo oportuno por causa das minhas fraquezas. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, bondade e amor com que Ele me ama, estando eu debilitado, estando eu abatido, estando eu fraco, Ele renova sobre a minha vida, a partir do meu espírito, onde o Espírito Santo dele habita, faz-se um só. Ele renova a sua força, sua graça, seu ânimo. E o Espírito Santo traz agora, pelo poder da sua presença e glória, passando pela minha alma, minhas emoções, os meus sentimentos, a paz de Deus que excede todo entendimento, e diz a Bíblia que esta paz vai guardar o meu coração e os meus sentimentos nele, e esta paz de Deus vai inundar o meu ser diante das circunstâncias desfavoráveis na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Este é o Evangelho, isto é ser cristão. Sofro o primeiro impacto, tenho no meu corpo, recebo no meu corpo, na minha alma, nas minhas emoções, a má notícia. Eu não trago má notícia à minha mente, eu recebo, acontece, eu já disse aqui, vou repetir, Deus é justo, a vida não é justa. Então eu recebo isso, mas diante desta notícia, do impacto, da dor real, física, eu agora tenho que decidir, todos os dias, em todo o tempo, eu tenho que decidir, é minha decisão, absorver, trazer à memória aquilo que me dá esperança e lembrar-me. Este sofrimento neste corpo, caso eu esteja vivendo uma enfermidade, uma dor, ele não pode tirar da minha vida, da minha existência, a eternidade. Do pó eu vim, ao pó eu vou voltar. A minha alma, que recebe a minha personalidade, as minhas emoções, que recebe tudo isso, nada pode destruir a minha alma, porque o Espírito Santo faz transbordar na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ainda que eu esteja sofrendo na minha alma, no meu corpo, ainda que eu esteja passando por essas situações, provações, ainda que eu esteja vivendo de forma a ser perseguido, caluniado, injuriado, ainda que as pessoas estejam inventando coisas contra a minha vida, mentiras, tudo isso eu posso viver. No primeiro momento eu vou sim sentir, mas uma vez que eu vou diante do trono da graça e recebo cura para a minha alma, para as minhas emoções, para o meu espírito, às vezes para o meu corpo, às vezes não, uma coisa é certa: a partir do momento que eu estou diante dele, recebendo e usufruindo da sua maravilhosa graça, eu tenho que mudar a minha postura. E qual que é a mudança da minha postura em relação ao que eu estou vivendo? Reclamar, murmurar, me fazer de vítima, dar uma de coitado, de injustiçado. Regozijai-vos e exultai. Deixa o inferno maluco, deixa os nossos inimigos desesperados.
porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Salmo de número 23. Estou tentando encerrar já, tá? Viver para Deus é viver de maneira sensata, sóbria, digna do Evangelho. É viver com transparência, é viver com integridade. Viver para Deus é quando você não vive mais para si, mas vive para Ele, para a glória dEle. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sei se eu já te falei isso, mas é uma revelação tremenda. Mas olha, uma revelação sobrenatural. Eu não sei quantos níveis de céu existem, né? Paulo fala do terceiro. Isso aqui é uma revelação do último nível do céu, lá em cima, mais top lá, sabe? Olha só que revelação, eu tenho certeza que você vai ter agora uma revelação tremenda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque esta revelação tremenda é de que nada é nada. Nossa, que coisa, hein? É muito simples, né? Oh, meu Deus, se a gente pudesse ver na simplicidade, né? Nada me faltará. Nada é nada. O que você precisa? Jesus é o seu pastor. Nada te faltará. Você vive para Ele? Nada te faltará. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua vida emocional, na sua vida afetiva, na sua vida intelectual, na sua vida financeira, na sua vida. Nada é nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdes. A gente não tem o verdejante, a gente não tem relação, muitos de nós, com a agricultura, né? Mas se você tiver aí, você entra na internet e coloca assim, olha, pastos verdejantes, figuras à beira de um riacho. Você vai ver coisa muito linda. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Águas de descanso aqui é águas tranquilas, não são águas revoltas. Imagina aqueles remansos como piscinas que você encontra ao longo de um riacho, e às vezes neste riacho tem umas cachoeiras e tal, e às vezes naquelas cachoeiras tem aquelas piscinas naturais que se formam. É isso aqui. Ele me leva a repousar em pastos verdejantes. São os lugares de abundância, de provisão. Em águas tranquilas, em águas de descanso, porque Ele vai refrigerar a sua alma, suas emoções, sentimentos, alma. Ele refrigera, Ele traz paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. E aí vai. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Assuma a sua vida nova. Assuma a sua vida cristã de maneira digna diante do Senhor. Não se vitimize, não aceite menos do que Deus já preparou para você. Você é uma bênção. Você é um vencedor, uma vencedora, mesmo diante do aparente fracasso que a sociedade ou que a vida possam nos impor. Beleza? Quando Jesus estava na cruz, todo mundo, o inferno, Satanás, os homens, os próprios discípulos, todos eles, olhando para Jesus, deram-no, julgaram-no, sentenciaram-no a Jesus como um derrotado, como um fracassado. Mas, naquela cruz, naquele momento de aparente e para nós, os homens e todo o universo, real fracasso e derrota, naquele momento, Jesus estava vencendo todos os nossos inimigos, destronando principados e potestades, julgando a Satanás e estabelecendo a sentença definitiva, pisando na cabeça da serpente, destruindo todo o poder do mal, aniquilando o pecado, vencendo a morte e dando a você e a mim e a toda a humanidade
a capacidade de que, a partir daquele momento que todos nós o julgamos como fracassado, ele não só triunfou sobre todos os nossos inimigos e os seus inimigos, colocando-os como estrado, como piso para os seus pés, como a partir daquele momento, ele nos deu a capacidade de vivermos nesta terra, triunfando em todo o tempo e sendo mais do que vencedores em todas as coisas. Por isso, quero desafiar você, mesmo diante dos aparentes ou até reais fracassos que nós entendemos e vivamos, viva pela fé e saiba que em todas as coisas, mesmo no sofrimento, mesmo na injúria, mesmo na perseguição, mesmo na injustiça, mesmo no caos, em todo o tempo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Ele nos faz mais do que vencedores. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma excelente quarta-feira de alegria, de paz, de celebração, de júbilo, e seja lá o que você estiver vivendo, meu irmão, minha irmã, viva pelo poder de Deus, viva pela glória dEle, viva pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Saiba, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas.